O vídeo se inicia com 3 pessoas em pé de frente ao palco, da esquerda para a direita. A primeira é Flávia Guerra, uma mulher branca de cabelos lisos, longos e escuros. Ela traja calça preta e blusa preta estampada em tons de laranja e cinza. A segunda pessoa em pé é Rafael Araújo, um homem branco de cabelos cacheados escuros. Ele traja calça jeans clara e blusa preta estampada em tons de laranja e cinza. A terceira e última pessoa em pé é Luciane Teixeira, uma mulher negra de cabelos curtos e cacheados. Ela traja calça cinza e blusa azul, estampada em laranja e verde. A oficina conta com a presença de inúmeras crianças de cores, idades e tamanhos diferentes. Algumas usam uniforme e outras usam roupas cotidianas. De português, mas na verdade a gente tem paixão também pela literatura e daí o que a gente escolheu para compartilhar com vocês hoje. Bom dia, fofos. Meu nome é Flávia. Prazer. Hoje eu estou aqui com muita honra de ministrar para vocês uma oficina de escrita bem diferente daquilo com que vocês estão acostumados em sala de aula, porque, querendo ou não, as aulas de redação elas acabam engessando vocês na questão da escrita, preparando para um futuro vestibular que vocês vão prestar, ano que vem vocês estarão no ensino médio. E aqui o nosso intuito é trabalhar com uma escrita muito criativa, muito livre, para que vocês não percam nunca esse espírito, né, de autores potentes que vocês são. Então, muito bem-vindos, já já a gente vai começar. Vou passar agora para outra professora. Bom dia, gente. Eu sou Celeida, né, professora de inglês do Gabarito aqui de Araxá. E a minha participação hoje nesse grande evento aqui, nesse auditório, é bem curtinha, mas é uma coisa que eu amo fazer, que é poesia, declamar poesia, falar de poesia. E eu vou começar com uma poesia bem singela, que eu acredito que muitos de vocês conhecem. É para entrar no clima, né, Celeida? Então, a gente está aqui nesse festival literário, nessa festa literária. Né? É tão bonito isso aqui, né? É uma oportunidade, assim, que não são todas as cidades, né, que tem. Então, é maravilhoso sentir a literatura. Nós somos privilegiados. Não tem menor dúvida. Com certeza, gente. Isso que a Flávia falou. Além do que a gente prepara em sala de aula, que às vezes a gente pensa em vestibular, em nota, em 0,2 na prova, em oração subordinada, né? Então, a Celeida vai começar com uma poesia para a gente entrar no clima aqui literário, certo? É isso aí. Vocês vão seguir a linha depois com eles, tá? Vocês vão ter certeza que vai sair coisa muito bacana aqui. Não, a poesia em português. Ai, que bom, né, João? Vamos lá, gente. O Menino Azul, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Muito bem, começamos com Cecília Meirelles, olha que lindo. Então, quem quiser escrever, pode escrever, Celeida? Pode mandar a mensagenzinha? Qual que é o endereço aí mesmo? Rua? Qual que é o endereço? Só não tem o CEP, tá, gente? É Rua das Casas, número das portas, e o destinatário é o menino azul que não sabe ler. Bacana. Tá? Então, agora, gente, que já entramos nesse clima literário, né, Flávia e Lu? A gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre contos. Né? A nossa oficina é sobre contos. Vocês têm contos aí nas mãos de vocês, né? A maior flor do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas antes a gente queria conversar um pouquinho sobre o gênero textual, contos sobre as preferências de vocês, conhecer um pouquinho as experiências literárias de vocês. Quer falar, Flávia, com eles?
Primeira coisa que eu queria perguntar. Vocês são leitores de contos? Alguém tem costume de ler contos, nem de gente? contos Gostam? curtinhos. Curtinhos? Olha, a nossa escolha foi um conto. E aí aquela coisa, né? Quando o professor pergunta assim, quem gosta de ler? Aí você me diz, mais ou menos. Mas conto, aquele maravilhoso, né? Nada disso? Nada, nem um conto para sonhar, curtinho. Mas já leram, né, gente? Já leram e depois da oficina eles vão começar a ler um pouquinho a mais, viu? Vão, né? Nós vamos incentivá-los. Pelo menos um conto de fadas a gente já leu, não já? A gente conhece um pouquinho o conto, né? Todo mundo conhece. Vocês conseguiriam nos dizer as características desse gênero textual? Como é que um conto é formatado? O que vocês lembram aí de contos, gente? Vocês sabem. Não, Alguém? finge que a Flávia não tá aqui. Não porque vale ela ponto não vai hoje. avaliar. Não. O que é um conto, gente? Pequeno Príncipe é um conto? Posso fazer um conto com o Pequeno Príncipe. Né? Pode escrever um conto hoje sobre o Pequeno Príncipe, inclusive. Né? Mas qual que é a estrutura textual de um conto, gente? Um conto é uma narração? Sim. E é uma narração grande, muito longa, longuíssima. É uma narrativa o quê, então? Curta. Tem título? Boa. Legal. O que mais? Gente, narrar quer dizer o quê? Isso é importante que a Flávia disse, né? O conto é uma narração? Ótimo. O que é narrar alguma coisa? Narrar é contar alguma coisa, narrar é contar uma história, mas de que maneira? Eu posso contar de várias formas. Aí já começou a ter uma coisa mais técnica aqui, né? Depende do ponto de vista. É o narrador em primeira pessoa, o narrador que participa da história, né? O narrador personagem. Boa. Isso. E durante essa narrativa eu tenho uma sequência de fatos, não é, gente? Uma sequência de elementos, uma sucessão de eventos. Tem o narrador, como ela colocou muito bem, né? Tem o enredo. O que mais? Tem um clímax da narrativa boa, não é, gente? Essa sucessão de eventos chega a um clímax que vai resolver o problema depois. O que mais, gente? Que mais? Alguém lembra de alguma outra coisa? Quem participa da narração? Levanta a mão aí que tem que levar o microfone até vocês. Quem participa da A gente narração? quer ouvir. Os personagens. Boa. E aí tem personagens mais planos, né? Que são sempre da mesma maneira, psicológica. Os personagens esféricos, que vão sendo moldados ao longo da história. Já viram falar sobre isso? Os personagens mais planos, né? Que são sempre, assim, da mesma forma. Mais simples. Isso, os personagens esféricos, eles vão sendo moldados ao longo da história. Né? Tem alguém que lembra de algum conto aí em específico, gente? Que leu durante a vida, que ouviu falar, ou de algum autor que escreve contos? Contos mais próximos a vocês, né, Flávia? Ou algum que leu na escola? Nada? Não? Um de cada vez, sem confusão? Então vamos... Vamos, eu ia perguntar se eles já ouviram falar do José Saramago. Esse nome é familiar para vocês? José Saramago? Posso chamar de Zé? Zé Saramago, pode. como o mineiro? José Saramago, né? Somos íntimos, Zé. Já. José Saramago, já ouviu falar? Ele ganhou um prêmio importante, gente. Qual é o prêmio mais importante aí que ele ganhou? Lu, você sabe contar para eles isso aí? José Saramago é um dos principais escritores portugueses contemporâneos. Na verdade, assim, vocês vão falar, não, mas ele morreu já tem um tempinho, né? Porque ele morreu em 2010. Então, pra gente, aquele parece recente. Ainda é contemporâneo. Né? Mas é dos escritores assim que mais se destacam em língua portuguesa. E ele ganhou o Nobel de Literatura. Então, por isso, quando a gente fala, né, de premiação, a gente lembra normalmente do José Saramago e do Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme, que é das obras dele mais aclamadas, mais conhecidas. E a gente escolheu trazer para vocês hoje justamente um conto dele. E, normalmente, quando a gente fala desses escritores, colocamos aí a foto dele, né? Já era um senhor quando faleceu. Prazer, Saramago. Prazer, o Saramago está aí para vocês. E, normalmente, quando se fala desses escritores, é que nem o Machado de Assis. Qual que é a ideia que você tem, né? Normalmente, de um escritor velho, longe da gente, muito formal. Mas o José Saramago tem também alguns contos de literatura que a gente chama de infanto-juvenis. Alguns contos dele foram publicados em livros, com ilustrações,
né? Aí a gente colocou algumas aí para vocês, mas que mostra, então, uma outra perspectiva do Saramago, daquela pessoa assim um pouco mais próxima da gente, da nossa imaginação, dos nossos sentimentos. Daí o que a gente escolheu para mostrar para vocês, para a gente conversar hoje. Mas a maior flor do mundo. Peraí. Você falou que ele é português? Português de Portugal? De Portugal. Ih, Flávia ferrou, porque a gente não vai entender nada do texto dele, já que ele é de Portugal. Será que os portugueses escrevem como nós brasileiros? O que vocês acham? A gente seria capaz de ler um conto do Saramago e entendê-lo completamente? É um português que é bem diferente ao nosso, a gente não consegue entender esse texto porque ele é um autor da literatura portuguesa. Né? Vamos tentar descobrir isso? Então, a gente vai ler o conto com vocês, A Maior Flor do Mundo, do Saramago. Tem alguém que quer ler o texto para nós, gente? Algum voluntário? A gente combinou aqui que nós leríamos. Mas, se tiver algum voluntário, a gente não dispensa. Hã? Não? É que eles têm contrato com o canal de TV, eles não podem aparecer, né? Vamos lá, gente. Famosos. Acompanha com a gente? A Maior Flor do Mundo. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias? Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e um menino. Sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pintacilco, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar à direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio. E esse longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanto da água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta. 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede. 20 vezes cai lá. Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore deitada à sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase soupor, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Fim.
este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever história para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita? Certo, gente? Conseguiram compreender a história? Ah, viram que tem umas palavrinhas diferentes, como nós falamos aí da variação linguística, né? O que é um pormenor? Em detalhes, né? Como um pintacilgo. Olha que palavra diferente. Olha aí, gente, o que é um pintacilgo? Pássaro conhecido como canário selvagem, né? Quando eles usarem pintacilgo na aula, né? Falava, a gente falava, nossa, lembrou da oficina, né? Ladear, gente, estava ladeando, ladear. Ficar lado a lado, não é isso? Sebes, que é um muro de plantas, né? Cercas vivas. O que mais, Lu? A gente viu aí a sébia cerca viva, pra gente é só cerca viva, né? Cerca viva é como a gente chama. Da mesma forma que pra gente campainha é só de tocar, né? Mas fala aí das campainhas, sobre onde ele estava passando, pelas plantas, né? Eram muitas plantas, pelo bosque, pela mata. Alguém já viu uma planta que chama campainha, né, gente? É uma variação linguística, tá aí a palavra. O que mais? Charneca, terreno onde crescem as plantas rasteiras, encosta, né? Parte da montanha que vai descendo, diminuindo, a gente conhece. E afligir-se, causar tormento ou aflição. E aí, galera, foi tão difícil assim? Apesar do texto ser de um autor português, um autor que a gente pensa assim, nossa, um ganhador do prêmio Nobel, um cara tão famoso assim, né? Não, deu para ler tranquilo. Tem algumas palavras, realmente todo o texto tem, algumas coisas que a gente não entende, até a Flávia, né? De vez em quando a gente que é professor tem que procurar, né? Flávia no dicionário, saber. Mas uma leitura super tranquila, né? Vamos falar um pouquinho do enredo aqui da história? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre o conto? Fala, Flávia. A Lu leu pra gente. Na verdade, o Rafa começa lendo uma parte que a gente chama de... Antes da história, gente, como é que chama? Tem o título e depois do título tem o autor da história conversando com a gente. Como chama essa parte? Ela falou ali, peraí, que eu quero ouvir. Prefácio. Prefácio? Na verdade, o prefácio normalmente é escrito por outra pessoa. Quando é o próprio autor, a gente chama de prólogo. Certo? E é o José Saramago conversando com a gente, né? Então, ele fala aí da própria história que ele gostaria de criar. Né? E Possivelmente, leitores... possivelmente até tem um prefácio no lá livro, no porque livro é um livro, dele. isso foi publicado, tem um conto, esse conto virou um livro, todo ilustrado para crianças. Aí possivelmente também tem um prefácio, que vai lá, convida outro autor, né, para escrever um textinho ali, apresentando a obra. Vocês entenderam a diferença? No prefácio, um outro autor escreve sobre o livro e no prólogo é o próprio autor. Vocês perceberam essa É aquela diferença? cena antes da história começar. Isso. Né? E aí, logo depois, a história se inicia. A Lu leu a situação inicial. Todo conto tem uma apresentação em que a gente apresenta não só o personagem, mas também o cenário. O conto, então, meninos, ele vai fazendo aí uma costura entre trechos que são narrativos e textos que são descritivos, para que a gente possa se sentir dentro da história também, né? Assim como o menino. E aí a gente tem um personagem que vai se aventurar em meio à natureza. E o que acontece depois? O menino saiu como um pintacilgo. O que é um pintacilgo, gente? Como um passarinho. Então é um menino que vai se aventurar. Ele saiu como um pintacilgo, ele saiu como um passarinho por aí, se aventurando, né? Isso que a Flávia falou é muito importante, gente. No começo da história, da narrativa, eu preciso ambientar o leitor. Então ele fala, ó, havia uma aldeia, havia um menino, o menino saiu como um pintacilgo por aí, que eu preciso ambientar o meu leitor. Eu preciso conhecer aquele espaço. Vocês já leram Harry Potter, Senhor dos Anéis, o que mais? Não precisa ser conto, não. Paula Pimenta. Ah, então, você vai ler o livro, não tem essa articulação que a Flávia falou? Para narrar, eu preciso também de escrever. Então, por exemplo, estou narrando lá o Harry Potter, né? E aí é um mundo totalmente diferente, eles têm vestimentas diferentes, espaços diferentes, a narrativa e a descrição, elas vão caminhando lado a lado, né? Aí vai começar a história. O menino saiu para se aventurar como se fosse um pintacilgo. E quando a gente imagina
dentro dessa linguagem literária, que ele saiu como um pintacilgo. Como que ele saiu? Como vocês imaginam que ele foi andando? O que é isso? Saiu como um pintacilgo? Ele saiu como? Que imagem é essa que te vem à mente? Correndo, livre. Não é? É isso que a gente tem que ter em mente também. E aí ele caminha por essa natureza muito esplendorosa com a qual ele se depara. E aí o que acontece, gente? Ele fica caminhando lá para sempre. Vai andando, vai andando, vai andando. Não tem problema nenhum, nada acontece. O que aconteceu aí? Que culminou num ponto alto da narrativa. Opa! Quem tinha falado no clímax aquela Temos hora? um Alguém tinha problema. citado, né? Tem um clímax na narrativa. Qual é o clímax deste conto? Ele acha a flor. E aí? Ele dorme. Debaixo da flor, né? Mas antes dele dormir, ele precisou fazer alguma coisa com a flor. Isso, é ele que salva a flor, né? Ele coloca a água. Mas a gente tem que observar aí que também qual que é a facilidade de achar água. Tinha água perto? Tava tranquilo, gente? Só pegar aqui a aguinha mineral, abrir a torneirinha. Ele faz um grande esforço, né? E depois desse esforço todo, ele precisou curtir ali junto da flor, não é mesmo? O menino se achegou de tão cansado, inclusive. Ele cansa. Ele anda, admirando a natureza. Ele vai buscar água para a flor. Ele cansou. Quando alguém se cansa, ela faz o quê? Deita. E ao deitar, ele acabou dormindo. Difícil, né, gente, essa parte? Dormindo? Vocês não gostam de dormir, né? Né? Que ruim. Eu também não. E aí, ao que ele dorme, o que sucede lá onde ele mora? Todo mundo fica preocupado. Cadê o garoto? Onde ele está? Passou o tempo, né? Os pais ficam preocupados, né? Ó, já estamos na parte de trás do conto aí, ó, gente. Passam-se as horas, os pais, como é de costume nesses casos, começam a afligir-se muito. Alguém já passou por isso, gente? Quando vocês vão pra baladinha, vocês avisam os pais de Combinaram vocês? que iam voltar e não voltaram na hora marcada e o pai ficou meio aflito. Lá não tinha celular nem WhatsApp para mandar pro filho, imagina. Não, e alguém já Né? fez alguma coisa parecida com essa? Ir no quintal, ou no quintal de casa, ou da avó, ou ir para um lugar Ou assim. uma fazenda. Já? Vocês já passaram por As situação caras parecida? suspeitas. Tipo assim, já. Se perdeu por aí, né? E qual a importância da flor aí? O que acontece, então? Qual que é a importância dela nessa história? Isso, a flor é que se destaca, né? A flor que denuncia onde ele está. Então, a flor tem um papel significativo aí, né? Quem que já teve aí uma flor, algo assim, para se proteger? E olha só, é uma flor, se você olhar aqui no texto, ó, é uma flor que ninguém se lembrava que estivesse ali. Por que será que as pessoas não se lembravam, gente, que ali tinha uma flor? Se a flor era tão bela, né? Se a flor se destacava e tanto, o menino, inclusive, chamou a atenção dele. Por quê? Que ninguém se lembrava que a flor estava ali. Qual que é o significado da flor? O que o Saramago está querendo falar para a gente com essa imagem aí? Né? É uma flor que ninguém se lembrava que estivesse ali. Quem me ajuda com isso? O que vocês acham? Por que ninguém se lembrava dessa flor? Quem é Helena? Helena? Helena! Por que ninguém se lembrava da flor, Helena? A flor era fedida? Acho que ele quis dizer que, às vezes... Acho que ele quis dizer que, às vezes, aquela pessoa que a gente mal presta atenção nela acaba sendo a pessoa ou a coisa que vai mostrar para os outros onde a gente está e salvar a gente do sumiço. Boa, Muito palmas bem. para Helena, gente. Muito bem. Não, dá até uma balinha para Helena aí, um toque depois que ela participou da aula. A gente tem, na verdade, em literatura brasileira, tem um poema do Drummond que fala de uma flor, que é a flor que rompe o asfalto. E a flor, ela caminha em várias obras, na verdade, né? Porque quando a gente olha a flor, a gente pensa na delicadeza, né? Num misto de esperança também, né? Quando a gente pensa onde ele estava, ele chega num lugar que diz que é uma clareira, né? Um lugar que tem poucas plantas, né? Que é um lugar como se fosse mais seco, mais rude, um lugar pior, não é? E, de repente, é a flor ali que ele salva e que, na verdade, salva
a ele também. Ninguém nem né? esperava que ele Muito estivesse ali, ninguém nem lembrava que ali tinha uma flor, e aquele menino notou aquela flor, aquele menino se preocupou em buscar água para aquela flor, se preocupou tanto em cuidar daquela singelinha flor que estava lá, gente, sozinha, no meio da aridez, né, até meio murcha, ele se preocupou com aquela flor e se esforçou para salvar aquela flor. Gente, será que a gente se esforçaria para salvar uma simples flor? Simples flor à primeira vista, né? Porque ela tinha importância. E ele foi lá e se dedicou e buscou água e se cansou, né? Acabou adormecendo de ter se cansado para cuidar daquela flor. Quando foram ver, ele estava lá, com a pétala. E aí pegaram o menino, levaram para casa e depois contaram que ele foi fazer lá o quê, gente? Né? Fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, uma coisa maior do que todos os outros tamanhos. Tem hora que a gente passa aí pela rua, né? Tem uma paisagem, tem flores bonitas, tem um pássaro, e a gente não observa, ou as pessoas também, né? A gente passa por alguém e parece que não passou por ninguém, né? Parece que a gente passou por uma estátua e nem conversa, e nem sorri, e não se preocupa, às vezes, com a pessoa, né? Você vê que ele foi lá e se preocupou com aquela flor, que estava sozinha, que estava desamparada, que estava no meio da aridez. Então dá para fazer muita coisa. Essa é a beleza da literatura, né, gente? Que dá para a gente pensar muita coisa, né, a partir do que o autor nos constrói. Por meio de uma história, um conto, uma narrativa literária tão singela, tão simples, pensada para crianças, a gente pode fazer uma grande reflexão e trazer para o nosso dia a dia aqui. A gente tem um menino, uma criança que consegue restaurar uma paisagem inteira e, assim, fazer uma coisa grandiosa. Quais são as coisas grandiosas que vocês podem fazer, mesmo que para algumas pessoas elas possam ser pequenas? Quando nós estamos andando e reparando a paisagem, mesmo que feia ou bonita, se caso ela esteja cuidada, a gente sabe ser grato? A gente lembra daquelas pessoas que, tal qual o menino, consegue cuidar da paisagem para que a gente possa andar por ela? Então, o conto, ele é interessante porque é possível que, por meio de ficção, a gente traga para a nossa realidade, para o nosso contexto. E, ao final deste conto, o Saramago acaba fazendo um convite para a gente, né, Lu? Isso, e lá no final a gente tem, de novo, né, a fala do Saramago, então do escritor, aquilo que a gente chama de epílogo. Ele volta, né, depois de nos contar toda essa história, ele volta e diz que era então, o conto que ele queria contar. A parte que vem antes chama como? Lá antes da história, gente? Ah, e essa aí que você acabou de falar, que vem depois do fim da história? Qual que é? Epílogo. Certo? Isso. E ele fala, né, que essa é a história que ele queria contar, mas que ele não sabe escrever histórias para crianças. Vocês acham isso? Ou ele sabe escrever? Sabe? Ninguém aqui é mais criança, né? É porque eu falo assim, né? Você vai falar, não, eu não sou mais criança. Uma criança menor também entenderia? Também trabalha com os nossos sonhos, com aquilo que a gente também gostaria de sair andando e conhecer? Mas depois de fazer esse comentário, né, que ele gostaria de contar de uma outra forma, ele nos diz, né, quem sabe se um dia virei a ler outras histórias, e traz aí justamente o convite para que a gente escreva. E a nossa oficina, quando nós criamos, foi justamente pensando nesse bate-papo a respeito do conto, mas também da gente ter a oportunidade de escrever, ou de falar sobre como escrever, o que a gente poderia fazer para escrever, então, também um conto. Será que tem alguém aqui que costuma escrever, gente? Vocês têm esse costume de escrever não só lá para a aula da Flávia, escola, a gente não está falando da escola, não da nota. Além né? do colégio, alguém tem esse costume de escrever para fantasiar, de escrever para pensar, de escrever para expor o que está dentro do seu coração, colocar para fora. E essa escrita não necessariamente precisa ser à mão, ela pode ser no computador também, que é algo que vocês acertam muito, né? No celular vocês têm aquela parte de notas. Vocês costumam anotar coisinhas ali? Olha quantas possibilidades a gente tem hoje em dia, né? Aí as carinhas já ficam diferentes. Tem as fanfics também, que fazem muito sucesso, né? Tem alguém aí que gosta de escrever. Fanfic, tem uma fanfiqueira ali, ó. Tem? Ah, é? Legal. Gente, não precisa ficar preocupado que nós não vamos pedir para você ler o que você escreve, não. Vai falar, eu gosto, né? O prazer do professor de redação é quando alguém fala assim, eu gosto, não gosto do que você passa, mas eu gosto de escrever poesia, eu gosto de escrever conto, né? Aí a gente fala assim, que bom.
porque vai muito além, né, daquilo que a gente trabalha na escola, claro. E essa escrita sobre a qual a gente está falando aqui é justamente essa escrita mais espontânea, que trabalha, né, com mais criatividade, com a nossa subjetividade, com o nosso sonho, né? Porque uma das ideias aqui também, quando fala que ele dormiu, a gente pode até pensar, bom, será que isso realmente aconteceu? Será que foi o sonho desse menino? Né? Porque todos nós, em algum momento, também inventamos, também pensamos nessas possibilidades, não é? Semelhante aí ao que nos conta do menino. E a nossa proposta agora, vamos falar assim, professor de redação com proposta, né? Mas a nossa proposta é justamente a gente pensar como seria, então, o conto, como você faria um conto. Também um conto como esse, que a gente pode considerar como maravilhoso, né? Porque pensar um menino, uma flor tão grande, né? Isso extrapola a nossa realidade, não é isso? Tem elementos da nossa realidade, mas vai além. Muito Posso usar um elemento aí fantástico aí, né, gente? A literatura permite tudo isso. Não precisa se ater aqui às coisas objetivas, né? Esse mundo objetivo nosso. Dá para criar aí, dá para pensar, né? Tinha uma professora que falava assim, o papel aceita tudo. Então pode colocar lá. Então a gente vai tirar um tempinho agora da nossa oficina para convidar vocês também para escrever. Então a gente vai entregar, tem papel, tem caneta aqui, pensando mesmo da gente escrever. A gente sabe que no tempinho que tem, nossa, é pouco tempo, né, para escrever um conto inteiro. Mas a gente gostaria de fazer esse convite para você, pelo menos, começar a pensar. Como é que você faria um conto? Não necessariamente recontar essa história. Pode ser criar outra história, mas que também envolva, né, coisas do nosso cotidiano, ou dos nossos sentimentos, ou das situações pelas quais cada um de vocês passa, né, inclusive nesse período da vida em que vocês estão. Se você quiser seguir a proposta do Saramago aí, né, vocês já vão receber o material, uma pranchetinha, a caneta e a folha para vocês escreverem. Se você quiser seguir a proposta do Saramago, que ele pede assim, como é que você recontaria essa história? E ele fala, né, nossa, eu gostaria de reler essa história escrita por um jovem, por uma criança, que vai escrever muito melhor do que eu. Se você quiser reescrever essa história do menino que saiu como um passarinho por aí e encontrou a flor, ou se você quiser escrever outro conto, tá? Sobre a sua vida, um conto sobre a Flia Araxá, quem sabe, né, gente? Esse lugar maravilhoso que a gente está. Ou um conto sobre a sua escola, um conto sobre a sua banda favorita, o conto de alguém que dormiu na fila do show da Taylor Swift. Ah, não teve fila, foi fila virtual, né? Nossa, eu estava dando aula, tinha uma menina que estava com 5 computadores abertos. Assim, professor, eu posso ficar com 5 computadores abertos? Ele, pode, hoje é especial, né? Quantas pessoas faltam? Ela, 1.500.000 pessoas na minha frente. Então pode escrever um conto aí sobre o que você quiser, sobre a sua vida, tá? Se não conseguir escrever realmente Se você não conseguir escrever realmente o conto, pessoal, você pode planejar o texto, né, Flávia? Sim. É importante sempre fazer um planejamento de texto antes de começar. Vocês fazem isso, gente, lá na escola? Antes de escrever o texto, é bom fazer um planejamento, né, para não ficar solto por aí. Então, se vocês conseguirem pelo menos pensar numa história, conseguir planejar a história no papel, um rascunhozinho, ou chegar a escrever realmente o conto, que pode ser curtinho, tá ótimo. Vamos colocar a criatividade aí para fora, né? E o conto é um gênero que ele foi atualizado. O Twitter é uma plataforma digital que tem uma limitação de caracteres. Qual que é? São 240 caracteres que vocês podem fazer, né? E aí, a partir do Twitter, né, dessa era digital, em que a gente consome coisas cada vez mais curtas, criou-se o mini-conto. Se o conto já é um gênero curto, o mini-conto é o quê, então? Mais curto ainda, praticamente uma frase. Então, eu quero lançar um desafio também para vocês, tá? Pensem aí. Caso vocês estejam no Twitter, como vocês conseguiriam reescrever esse conto do Zé Saramago em 240 caracteres? Vou lançar um desafio. Pensem num mini-conto. 1, 2 frases com o mesmo impacto e a mesma possibilidade de reflexão crítica a partir da ficção. Vocês conseguiriam fazer isso? Pensem num mini-conto, microconto, menor ainda.
Fala, Mumu. Não sei. Você quer ser patrocinado? Eu tô perguntando se ele vai ficar com a caneta depois, porque senão eu já coloco no meu bolso. Só se você ganhar o conto. Nós vamos fazer um concurso aqui. É só pra você ter vergonha. Eu preciso... Você? Então vai. Tá saindo aí? Aquela articulação, hein? Não, gente, eu já li. Depois a gente pensa nessa parte, né, Flávia? Com as palavras. Depois a gente pensa em coisa, coerência, essas coisas. É uma escrita livre. Espontânea. Quem? Quem chamou? Alguém? O que ele está escrevendo aqui? Me apaixonei pela minha colega do nono B. Não, não é isso não? Ah, não. Não é isso não, não é isso não. Ai, gente. Uma questão O política. pessoal tá usando personagens reais, olha só, meu Deus. Personagem. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e o Henrique tá na época de eleição, né? Aí tem debate, aí tá rolando o clima, né? Bolsonaro e Lula. Ai, meu romance? Deus, eu já vi isso em algum meme por aí. Mas a literatura tem uma coisa importante que é a verossimilhança, né? A semelhança com a realidade. Então ele tá utilizando esse conceito aí da verossimilhança, né? Para escrever personagens que a gente conhece bem. Pode ser um conto de terror, um conto fantástico, um microconto, como a Flávia colocou aqui, né? Igual a gente vê no Twitter, muito bem. Existe um negócio que é twiteratura, pessoal, hoje em dia, né? Que é essa literatura só pro Twitter. Mais curta, mais direta. Você? E agora tem uma nova rede social, concorrente do Twitter, né? Vamos ver se esse negócio vai pegar ou não. Não pode usar o chat GPT, tá? Para escrever seu conto nesse momento. Mas até para usar o chat GPT, né, a inteligência artificial, a gente precisa saber usá-la, dando instruções, dando orientações, né? Ela pode produzir um texto até poético? Pode, mas eu preciso saber dar orientações para ela também, né? Se eu não souber, não vai virar nada. Saiu? Vocês podem construir textos coletivos também. Não precisa Se ser quiser individual. fazer junto com o colega, não tem gente problema. escrevendo bastante. Né? Ele vai mandar a mãe dele assistir o jornal hoje, só para vê-lo. Arrasou?
Vamos lá, pessoal, minutos finais aí. Dá uma acelerada aí na história, o que saiu. Depois, se quiserem falar conosco ao final da oficina também, vai ter outra oficina aqui na sala. Mas se vocês quiserem conversar com a gente depois, né? Eu pensei em fazer isso, como é que você acha que eu posso escrever melhor o meu texto, algumas dicas para escrita, pode falar com a gente, principalmente com essa moça aqui, Luciene. E a Flávia, eu não, viu, gente? Gente, eu trouxe um colega de vocês, o Adão, para ler o inicinho do conto dele, porque não deu tempo para acabar, né? Porque era pouco tempo. Lê pra gente aí o início, Adão. Um adolescente em seu quarto, com apenas uma tela preta sem ideia, sem noção, que quer ir ao espaço, conhecer galáxias, um mundo de ilusão, com medo de não conseguir o extraordinário, aquele ou aquela que pode te dizer um sim e um não. Começou bem. Alguém mais? Poeta. Mais alguém, gente, quer compartilhar conosco? Às vezes compartilhar a ideia. A ideia? Às vezes ainda não conseguiu escrever, mas pensou em algo legal. O que você pensou, João? Sobre o que você vai escrever? Vai ser um texto, né? Eu coloquei uma frase aqui pra pessoa pensar. Uma frase que vai suscitar o texto, gente. Vai gerar o texto. Qual que é a frase que você pensou? Você fez um prólogo. É, tipo isso. Eles falam que o céu é o limite, a literatura é o quê, então? Mais alguém, gente? Quer compartilhar alguma coisinha? Ó, já deu... Mais alguém? Ou a ideia base do conto, ou alguma coisa do conto em si? Não? Certeza? Então vamos encerrando, né? Porque já tem outra oficina programada para cá. Vamos tirar uma foto oficial aqui com vocês, tá? Deixar as meninas também encerrarem, mas obrigado aí por terem participado com a gente. É um privilégio estar nessa feira tão bonita. Como a gente falou no começo, né, gente? São poucos lugares que tem essa possibilidade de ter uma feira tão bonita, falar de literatura, respirar literatura por alguns dias, né? Então, espero que vocês aproveitem, né, essa oportunidade. Escrevam livros, obras, ganhem prêmio Nobel como Saramago, contem as histórias para a família, para os amigos, tá? Obrigado por conhecê-los e pela escuta.